Olá, gente, bom vir aqui gravar mais um vídeo agora falando sobre os acentos, tá? Os acentos são muito importantes, tá bom? E os mesmos estudiosos que pontuaram os textos hebraicos com cidades vocais também elaboraram um sistema de acentos que adicionaram ao texto vocalizado. Lembrando aqui, antes de continuarmos, que quando falamos de maçoretas, que vem da palavra maçorete, maçorá, que quer dizer tradicionalistas, tradição, nós estamos falando, se adequando exatamente aos estudiosos que acentuaram o texto bíblico. Bom, então, nós estamos falando em relação ao texto hebraico ao qual foi vocalizado. Bom, e os mesmos estudiosos que procuraram os textos hebraicos com sinais vocais, como já falamos, também elaboraram um sistema de acentos que adicionaram o texto vocalizado. Que textos são esses? São exatamente os textos que nos dão um parecer mais específico daquela palavra. Ou seja, eles alocaram certos códigos em pontos, traços, verticais ou horizontais, para que nós entendêssemos como o texto era falado na época. Então, cada palavra da Bíblia hebraica, com exceção daquelas ligadas às palavras seguintes, por uma queta, uma curta linha horizontal, que você conhece hoje na língua portuguesa como um hífen, que é uma marca de acento primário na sílaba tônica, que é a sílaba mais alta. Então, palavras mais longas podem receber um acento secundário, além do acento primário. Acento primário é que vem primeiro e secundário que vem depois. Tá? Primário de primeiro, secundário de segundo. Então, na BHS, que é na Bíblia Hebraica Escrita, tem você compra aí no Mercado Livre, na Amazon, tem dela aí na internet. Poxa, eu não estou com dinheiro, eu estou desempregado. Então, você coloca aqui no chat aqui, que eu mando para você uma em PDF completinha, sem custo adicional nenhum, tá bom? Você consegue estudar mais seus estudos aí. Então, na BHS, que é na Bíblia Hebraica Escrita, existem 27 acentos de prosa e 21 acentos poéticos. Tá? Livros em prosa são livros de 2 colunas, como, por exemplo, a Torá. A Torá são escritos com 2 colunas. E assim, livros poéticos são salmos, provérbios, cantares, bom? São os livros de cânticos. Então, são escritos ali com 2 linhas. Eu tenho aqui um estudo, um vídeo sobre a Bíblia Hebraica Estudo de Gartência e tenho também sobre a de Alepo. Você vai ver ali nos códigos ali as duas colunas e as 3 colunas ali. Tá bom? Então, os acentos estão mais ou menos igualmente divididos entre aqueles que são escritos acima da palavra e aqueles que são escritos debaixo dela. Tá bom? Nós vamos entender cada um desses aqui com muita calma, tranquilo, para você entender. Tá bom? Então, os acentos hebraicos servem a 3 propósitos. Eles marcam a sílaba tônica, que é a sílaba acentuada da palavra. Ela normalmente será a última sílaba da palavra, mas também poderá ser a penúltima. Observe que os sinais dos acentos hebraicos não serão impressos nessa gramática. Porém, as palavras acentuadas em qualquer outra sílaba, que não seja a sílaba final, serão marcadas com uma seta virada para a esquerda. Então, quando você vai ver uma setinha virada para a esquerda, então você deduz que a sílaba tônica é aquela sílaba primeira que está ali. Se não aparecer essa seta, então você deduz que a última sílaba será a sílaba tônica. Bom? Então nós temos a palavra aqui, mele. Mele, porque ela tem um acento aqui em cima. Então ela está dizendo que essa sílaba aqui é a primeira, meler. Tá bom? No hebraico você lê da direita para a esquerda. Você não lê da esquerda para a direita. Se ele não tivesse esse acento aqui, tá bom? Dizendo que a palavra tônica é a primeira, ela seria a última. Então seria meler, meler,
Mas como ela tem um acento aqui, então ela está dizendo que a primeira sílaba é a tônica. Então é meler, meler. Bom, nós temos aqui uma outra, zain, dalet e alef. Algumas pessoas falam alef, não é alef. Olha o acento aqui em cima dele, está dizendo que é alef. Ok? Se uma palavra aparecer sem seta, que é esse símbolo que nós falamos aqui, pressupõe-se que deve ser acentuada na sílaba final. Então nós temos aqui atá, atá. Não tem acento, então presumo que essa sílaba aqui seja a sílaba tônica. Bom, nós temos David, não é Davi, tá? David, Moshe e Israel. Israel. Atá, quer dizer tu, David, nome próprio, Moshe, nome de Moisés, e Israel vem de Israel. Os acentos hebraicos regulam a recitação dos textos bíblicos na sinagoga. Observe, porém, que os rolos das sinagogas não têm pontuação, sendo que as vogais e os acentos são recitados de memória. Então, os acentos hebraicos regulam a recitação do texto bíblico nas sinagogas. É como se eu ler esse texto aqui em português. Suponhamos que todo esse texto aqui não tem esses acentos. Qual seria esse acento? Esse ponto, essa vírgula aqui. Tá bom? Então, vamos ler esse texto aqui em português para você ter uma ideia de como seria uma leitura sem vamos dizer assim, um conhecimento desses acentos. Então, olha só, ler ele sem os acentos. Os acentos hebraicos regulam a recitação dos textos bíblicos na sinagoga. Observe, porém, que os rolos da sinagoga não têm pontuação, sem que as vogais e os acentos são recitados de memória. Então, você viu aqui, vamos dizer, olhando o texto sem os acentos. Agora, olha e preste atenção como os acentos vão me ajudar agora na leitura. Os acentos hebraicos regulam a recitação dos textos bíblicos na sinagoga. Observe, porém, que os rolos da sinagoga não têm pontuação, sendo que as vocais e os acentos são recitados de memória. Você viu que uma vírgula deu uma pausa? Por quê? Porque a vírgula ela é uma interjeição. Ela tem que interromper o texto. Você viu que os textos bíblicos nas sinagogas, eu tive uma pausa, porque está dizendo que tem um ponto ali. Então, na verdade, esses textos pontuados, eles nos ajudam exatamente essa recitação. Sem esses pontos ali, fica difícil a leitura bíblica, a não ser que a pessoa conheça ela de memória. Para não ter um tom mais alto, para não ter um tom mais baixo. Então, os maçoretas, eles não mudaram o texto bíblico. Muito pelo contrário, eles nos ajudaram a entender o texto quando ele tem um tom mais alto, quando ele tem um tom mais baixo. Quando eu falo de avô e quando eu falo de avó. Se eu escrevo avo ali o quê? Será 12 avos? Quer dizer, uma divisão matemática? Se eu colocar um acento circunflexo, seria avô. Se eu botar um acento agudo, fica avó. Então, eu tenho que entender no texto, quando não tem esses acentos, para poder compreender qual a palavra que está sendo falada ali. Então, os maçoretas fizeram exatamente isso aí. Bom? Os acentos hebraicos servem como sinais de pontuação, mostrando como era percebida a estrutura da frase na época quando foram colocados no texto. Como sinais de pontuação, os acentos podem ser disjuntivos, que separam os conjuntivos que ligam. Conjuntos, quando eles estão juntando, e disjuntivos, quando estão dividindo. Bom, esses sinais nos ajudam a identificar as partes que compõem uma frase hebraica, e são, assim, uma ajuda vital na exegese. Como, por exemplo, assim, eu digo assim, eu sou professor. Então, eu colocaria um acento conjuntivo, dizendo que eu, sou professor. Agora, se eu coloco um acento disjuntivo, eu sou professor, quer dizer, eu estou separando duas palavras. Eu e professor. Eu estou dizendo que eu sou uma coisa e professor sou outra. Bom? Então, existem dois acentos disjuntivos principais dentro de cada versículo ou frase hebraica.
eles indicam onde as duas metades do versículo terminam. Tá? O acento que marca o fim da primeira metade do versículo ele é chamado de atná. Atná é esse mesmo acento que você viu aqui em cima, sendo agora na horizontal. E esse mesmo acento aqui, que é o atná, ele é colocado agora na vertical. Esse acento aqui, ele é colocado em cima da palavra, como você vê aqui. Esse outro acento aqui, ele é colocado embaixo da palavra. Tá? Então, ele é colocado abaixo da sílaba tônica da última palavra da primeira metade do versículo em Elohim. Veja que ele não tem aquele acento aqui em cima para dizer que a sílaba tônica é a primeira. Então, seria Elohim. Como ele não tem acento, então supõe-se que seja a última sílaba. Então, o sinalzinho está colocado embaixo aqui. Então, lemos Elohim e não Elohim. Okay? Então, já está separando assim, Brechit para Elohim. Uma pausa ali. Bom? E o segundo acento disjuntivo principal é conhecido como Siluk, que ele é uma linha vertical aqui. Bom? Ele é colocado abaixo da sílaba tônica da última palavra do versículo, a palavra que precede imediatamente o sof pasuk. Sof, que quer dizer final, pasuk, quer dizer frase, parágrafo, palavras. Bom, então, sof pasuk é o fim da palavra. É como se fosse um ponto final. Ok? Então, veja a palavra haaret. Não é reeret. Haaret. Bom, ela está em pausa aqui. Nós vamos entender o que é em pausa. Observe que as duas divisões principais do versículo são determinadas não pelo comprimento, mas pelo sentido. Então, assim, as duas metades do versículo podem variar muito em comprimento. Gênesis 1:7 é um bom exemplo disso. Veja se você consegue localizar o atná e o siluk nesse versículo. Então, como eu disse para você, se você não tiver condições de comprar uma Bíblia em hebraico, você fala comigo aqui através do chat, eu mando uma para você em PDF completinho. Tá bom? Aí fica melhor para você fazer os seus estudos. Então, uma palavra marcada a um atná ou um siluk, ou por outros acentos disjuntivos fortes, nós vamos, no decorrer da aula, entender isso, é designada como estando em pausa. Isso significa que, nesse ponto, há uma interrupção da recitação. Pode-se comparar isso a uma pausa que segue uma vírgula, a um ponto e vírgula, ou a um ponto final nas línguas modernas. Uma palavra que se encontra em pausa necessita de uma vogal longa na sílaba tônica. Se a vogal da sílaba tônica for uma vogal normalmente breve, ela será transformada em vogal longa quando estiver em pausa. As regras que regem o alongamento das vogais breves são complicadas e não precisam ser estudadas agora. Ao mesmo tempo, o aluno ou a aluna não deve se surpreender ao deparar-se com frequentes mudanças de vogais, que ocorre quando as palavras se encontram em pausa. Segue-se algumas palavras escritas em sua forma normal e em sua forma pausal, ou seja, quando estão em pausa. Okay? Nós temos aqui ani com pata, e nós temos aqui ani com kamet. Nós temos eretz com segol, e nós temos aqui agora com o kamat, e assim sucessivamente. Você tem aqui a forma pausal, e nós temos aqui os textos bíblicos ao qual elas correspondem. E nós temos aqui a sua forma normal, aonde ela se encontra nos léxicos e nos dicionários. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Bom, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui no chat aqui, eu estarei respondendo. Se precisar dessa Bíblia em hebraico, igual eu falei com você, coloque também ela ali que eu mando para você em PDF, sem custo adicional nenhum. Ah, mas eu preciso de um léxico, de um dicionário, qual material de hebraico você tem? Pode pedir para mim ali, que eu mando para você sem problema nenhum. Tá? Se eu puder te ajudar, eu fico aí então à sua disposição. Okay? Muito obrigado então por você ter ficado comigo até aqui novamente. Te agradeço
e nos vemos então numa próxima